Olá, meus queridos. A gente está falando, né? Começou a falar, a gente vai continuar a falar agora sobre a Revolução Francesa, 1789. Né? Essa Revolução Francesa que foi bastante conflitosa, bastante marcada por conflitos, por tantas contradições e uma movimentação política muito ampla, muito grande, né? Não é à toa que marcou o início da idade contemporânea, que é a idade que vivemos hoje, porque foi um marco histórico muito importante, né? A gente já falou nas aulas passadas que essa Revolução Francesa ela foi principalmente feita pelos três estados, né? Sendo o primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado o povo e a burguesia. Também era chamada de povo, né? A burguesia era chamada de povo. Durou e levou aí esses 600 anos praticamente, desde o século XII com a Revolução, o Renascimento, até a Revolução Francesa, a burguesia querendo ascender, né, na estratificação social, ou seja, né, subir na sua camada social. Queria aí tirar a nobreza e o clero do poder e assumir o poder. E é durante a Revolução Francesa que a burguesia ela se reestabelece, aliás, ela se estabelece definitivamente no topo, né? Está lá no topo da estratificação social. A burguesia agora, a partir da Revolução, né, Francesa, ela assume o topo. Né? A gente sabe que a gente vai ver agora que os burgueses eles lutaram até entre eles mesmos para poder subir ao topo, né? Para poder alavancar-se no poder. Porque a gente tinha a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia. E a gente vai ver essas divisões agora dentro da Revolução Francesa, né? Então, na aula passada, a gente ainda falou sobre a Assembleia, os Estados Gerais. Né? Esses Estados Gerais foram como se era a reunião do primeiro, segundo e terceiro Estado. Acabei de falar, primeiro Estado o clero, segundo Estado a nobreza, terceiro Estado a burguesia, o povo. E o povo. Né? A burguesia usou lá o povo para tentar chegar ao poder. Ok. Então, essa reunião desses estados gerais foi essa reunião desses três estados, porque eles já não aguentavam mais, né? O terceiro estado já não aguentava mais do jeito que estavam as coisas. Só a carestia, né? O aumento do preço do pão, que era o principal produto consumido pelo terceiro estado na época. Então, eles já não aguentavam mais a carestia, não aguentavam mais a alta cobrança de impostos, não aguentavam mais a perseguição política. O rei Luís XVI era absolutista, tá? Então ele não aceitava quem o criticasse. Quem o criticasse seria mandado para a Bastilha, que era uma dessas prisões políticas que o rei Luís XVI tinha. Então, o terceiro estado ele já não aguentava mais essa perseguição, tanto, né, perseguição de impostos quanto a perseguição política e tal. Então eles exigiram que essa Assembleia ela fosse chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, eles não aceitavam mais que esses estados gerais, que essas reuniões, que essas assembleias só desse direito a um voto. Quer dizer, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado um voto, o terceiro estado um voto. Votos únicos, né? O terceiro estado ele defendia que todos os franceses, toda a nação votasse, né? E decidisse não mais haver um governo totalitário, mas um governo republicano, um governo constitucional, constituinte, né? Que obedecesse uma conjunto de leis, normas, a Constituição, né? Então, queria um governo que tivesse seus poderes limitados por uma Constituição. E foi isso que aconteceu, porque o povo foi para as ruas, o povo lutou, e é considerado o máximo estopim dessa Revolução Francesa
né, para que o auge, o ponto máximo, o clímax, para que acontecesse essa Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Então, em 14 de julho de 1789, lembrando aqui que eu estou na página 91, 92. Então, 14 de julho de 1789, eclode, né, essa Revolução Francesa com a tomada da Bastilha, que eu acabei de dizer. Era a prisão política que os inimigos do rei eram enviados para lá. Quem discordasse do rei iria para lá. Então foi muito simbólica, muito categórica a ideia que o povo deixou, né? O povo tem que ir para o poder. Não aceitamos mais a ser tirado, estar à margem do poder. Então eles foram, né, tomaram a Bastilha. Esse episódio foi conhecido como Grande Medo, porque, logicamente, o primeiro e o segundo estado ficaram com grande medo, porque o povo se revoltou, o povo foi para as ruas, não estava mais aguentando a alta cobrança de impostos, nem isso, nem nada, né? Então, as principais reivindicações do povo eram essas aqui, ó, na página 93. Fim do regime feudal de produção econômica, porque ainda existiam lugares que o feudalismo ainda imperava, que eram tratados como os servos, os camponeses ainda eram tratados como posse do senhor feudal em algumas terras francesas. Então eles queriam o fim imediato desse sistema feudal, né? Não queriam mais esse atraso, a terra vista como a gleba, né? Vista como o dinheiro, né? O dinheiro era a terra, quem tinha mais terra era mais rico. Então eles queriam que acabasse com esse regime imediatamente, as pessoas trabalhassem, tivessem dignidade, tivessem um salário digno, tivessem uma vida digna. Não. A igreja perdesse as grandes terras que ela sempre teve até hoje, a instituição do Estado laico, a laicização do Estado, ou seja, separar a religião do Estado. A igreja não iria mais interferir no Estado. Lembrando que a gente já sabe que o Estado é a política, né? A igreja não interferir mais no sistema político. E o estabelecimento dos três poderes lá do Montesquieu, né? Executivo, legislativo e judiciário, que todo mundo já sabe. Aqui na página 94, eles venceram, né? Venceram, o terceiro estado venceu, foi para as ruas, pressionou. Então, o que aconteceu? O terceiro estado toma o poder, né? Estabelece a Assembleia Legislativa Constituinte. Em 1791, agosto de 1791, o rei Luís XVI ele tinha fugido para a Áustria, mas em 1791, agosto de 1791, os franceses eles conseguem capturá-lo e trazer para a França para ser julgado. O final dele todos nós já sabemos, né? Aconteceu em 1793, 21 de janeiro, ele foi guilhotinado. Ele e a Maria Antonieta, sua esposa. Fica aí a dica do filme, né? Filme Maria Antonieta para quem quiser assistir. É muito didático, muito bom, vocês vão entender um pouco a situação do povo nesse período. Muitas fake news também. Na época tinha muitas fake news sobre o que os governos pensavam ou não, se eles queriam oprimir o povo ou não. Lá no filme, você assistindo, você vai tirar as suas conclusões, né? Ok. Então, agora a convenção ela era nacional. Foi substituído a Convenção dos Estados, a reunião dos Estados, por uma convenção nacional, né? Então, todos agora tinham direito a esse voto. E dentro dessa convenção nacional se destacou os três partidos, porque agora o terceiro poder, né, ele tomou o poder. O terceiro estado tomou o poder. Então, agora o terceiro estado ele se difundiu, se dividiu em três representações, que foram os jacobinos, os girondinos e os clubes dos cordeliers. Então, os jacobinos, eles eram a burguesia mais baixa burguesia.
Os girondinos, aliás, jacobinos, baixa e média burguesia. Os girondinos, alta burguesia, e o clube dos cordeliers, os pobres, os mais pobres mesmo, lá do subúrbio mesmo, os sans-culottes. O que é sans-culottes? Sans quer dizer sem. Culottes, uma espécie de calça que só a nobreza usava. Era o símbolo deles. Você usava a calça, já te identificava como um nobre, né? Uma nobreza tem que nascer nobre, né? Não adianta forjar, tem que nascer. Então, os sans-culottes eram esses, mais pobres, né? Não tinham, os marginalizados, não tinham, eram do subúrbio mesmo, tá? Então, esses jacobinos, girondinos e clube dos cordeliers. Lá na atividade vai te pedir para você diferenciar eles. Já estou falando. Jacobinos, representantes da baixa e média burguesia. Girondinos, representantes da alta burguesia. Os clube dos cordeliers, representantes do povo, dos mais pobres, tá? Se destacou o Jean-Paul Marat e o Camille Desmoulins. Parece nome de mulher, mas é um homem. Camille Desmoulins. Tá? Então, os jacobinos, eles tomam o poder. Jacobinos tomaram o poder nessa república, proclamada república, em 1792. Todo mundo sabe que república é um governo representativo de um representante como um presidente, que é o regime que a gente vive hoje no Brasil, né? O de uma república. Ok, o calendário deles tinha 12 meses, e dentro desses 12 meses eles instituíram alguns dias para homenagear os mais pobres e tal. O calendário deles é engraçado porque tem meses que eles levam em consideração as estações do ano, né? Como, por exemplo, o mês das brumas, que é quando está começando a gear. Então, o 18 Brumário foi o golpe que o Napoleão deu. Então, foi no mês das brumas, para eles novembro. E o mês do Terminador, para eles é julho. Tá? O mês do Terminador para eles é julho. Ok. Então, os jacobinos chegam ao poder. Os principais líderes dos jacobinos eram o Robespierre, o Danton e o Marat. Tá? Sendo que o Robespierre, ele tomou o poder e ele foi um dos mais radicais. Matou todos aqueles, guilhotinou todos aqueles que eram contrários a ele. Até mesmo os próprios jacobinos ele chegou a matar. Então, esse período que o Robespierre governou ficou conhecido como o período do terror. O sonho dele era de uma reforma agrária bem ampla, tomar a terra dos mais ricos, dar para os mais pobres, congelar os preços, não haverá aumento de preço, principalmente do pão, que era o produto mais consumido, criar escolas públicas e o voto, sufrágio universal, sufrágio, voto para todas as pessoas. Sufrágio censitário, vocês sabem que é só onde os mais ricos votam. Ok. Depois disso, o Robespierre foi tirado do poder e foi até guilhotinado, né? Porque ele estava radical demais. E os girondinos chegaram ao poder. Então, a alta burguesia ela tomou o poder e constituiu o chamado diretório, tá? O diretório vigorou em 1795 a 1799, enfrentando várias tentativas de golpes, né? Tentaram dar golpe, tentaram retirar, mas não conseguiram, os girondinos do poder, tá? E o fim disso, o resultado, a culminância disso tudo é a chegada do Napoleão Bonaparte, que aconteceu em 9 de novembro de 1799, conhecido como o golpe do 18 Brumário. Esse golpe que ele deu foi de chegar ao poder, por ele ter sido famoso, ter vencido uma guerra contra os austríacos aos 25 anos de idade. Tá? Foi eleito primeiro cônsul, que era como se fosse um presidente na época. Fica aí essa atividade da página 99 até a página 102, tá? 99 até a 102. Tudo de bom.